gente fala de psique... Bora, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mente e Corpo Podcast. O que eu ia falar agora, hein? Boa pergunta. Sei. Eu ia falar do Fernando, do Edu? Não, talvez do nosso convidado? Com certeza, a gente vai falar bastante dele. Boa, quer dizer, ele vai falar bastante. Boa. Você tá bem, Edu? Bem, graças a Deus. Mais um? Mais um? Mais um. Então vamos lá. Só que não é mais um. Não. É uma continuação. Uma continuação. A gente tem palavra aqui. A gente fala que vai gravar de novo e vamos gravar de novo. Então fique aí. Antes de mais nada, já segue a gente, compartilha, ativa o sininho para não perder os novos episódios. É isso, Fê? É isso. Segue as redes sociais, @Mente e Corpo Podcast no YouTube, no Instagram. E, antes de mais nada, falar sobre o episódio de hoje, que a gente vai falar muito aqui sobre a nova geração, sobre a questão de relacionamentos, como viver bem, lado psicológico da coisa, e nada melhor do que quem está aqui na nossa frente, que já já a gente chama ele. É isso? Dá um suspense? Dá um suspensezinho pro Neto. Pro Neto? Já falou, hoje a gente tá demais. E aí, o Neto Rocha, seja bem-vindo, meu irmão. Opa, muito Uma obrigado. salva de palmas para o Neto. Opa, obrigado. Você tá bem, meu irmão? Quanto tempo? Tô excelente, tô ótimo. Aqui, O Neto, Netão. ele tá nessa foto um pouco mais fortinho, mas agora ele já deu uma... Cara, isso é legal, né? Isso é legal. Tem que melhorar. Vai ter que atualizar a foto, né? Uma maravilha. Não, mas o bom é para que... É muito bom, porque vincula aí, né, com o que a gente quer falar aqui hoje. Exatamente. Aconteceu muita coisa, irmão, de lá para cá. Quando Muita. foi que a gente gravou? Foi o ano passado, outubro, Foi. novembro. Acho que ele foi o último que a gente gravou lá. No antigo Vocês estavam saindo. Foi o último. Então foi dezembro. Por aí. Pô, dezembro, já tem aí 5 meses praticamente, quase 6. 5 meses e muita coisa. Aconteceu muita coisa legal, cara? Muita coisa, não só boa, mas acho que o desafio. Eu acho que essa independente de ser bom ou ruim, o importante é que eu estou sendo desafiado todos os dias. E a ideia é como eu encaro esse desafio. Legal, cara. Né? Como isso vem, por exemplo, o nosso lugar lá, Morada Shakti, vendeu para um prédio. E de repente falou assim, vendemos, daqui 30 dias você precisa... Uau! Que era na Senador lá, né? Não, no Canal 4. No Canal 4, tá. Um lugar maravilhoso, muito legal, bem localizado. Tudo na paz, tudo na paz. E de repente a vida vem e te traz um uau, o que eu vou fazer agora? Como é que vai ser? Onde é que eu vou encontrar algo pronto, para sair de bate-pronto? E isso foi muito desafiador, está sendo muito desafiador. Nós conseguimos um prazo maior de 3 meses, nós renegociamos isso tudo e estamos já finalizando um novo lugar. Já viram o lugar? E qual é? Olha só que louco. Outros 2 lugares que nós estávamos mandando proposta, tentando negociar, venderam para a construtora. Para a mesma construtora? Não sei. Mas porque as casas, quem está no canal 4, as casas os estão dias ali, contados, né? Dias contados, né? Esquece, as propostas estão vindo chegam alto, com as né? propostas E a moça falou o quanto deram para ela. Eu falei, não, por favor, eu já tive nesse lugar e não tem como não dizer não. Sim. Né? É uma em 1 milhão de que vai aparecer uma oportunidade dessa novamente. E aí a vida nos desafia. Você morre um lugar, eu tenho que passar pelo luto, porque tem todo um sonho, tem toda uma energia que a gente coloca ali, e aí para nascer um novo lugar. E essa transição é isso que a gente fala muito em todo lugar. Está disposto de passar o deserto? Está disposto de você encarar, né? Quanto tempo você vai levar? Porque foi isso. Né? Se fosse há 10 anos atrás, acho que iria ser muito complicado, eu ia demorar para sair desse lugar. E dessa vez eu falei, não, é 1 semana. Em 1 semana eu tenho que me reconstruir e me reorganizar. Porque eu estava fixo ali. Sabe quando você criei aqui uma raiz, um lugar, e aí eu vi o quanto eu estava me apegando.
não é o lugar. É onde nós estamos. O lugar eu faço esse lugar aonde eu estiver. Um lugar menor, um lugar maior. E aí eu aprendi isso. Que eu estava apegado ao lugar. Preciso disso. Aí foi instantâneo, assim. Não, onde o conhecimento vem comigo. O que você está falando? Né? Onde você está se colocando? Para quê? A mente vem para aquele lugar de pânico. Não. E aí... Ok, vamos olhar para fora. Vamos achar oportunidade. Agora eu tenho infinitas possibilidades de lugar. Lugar que tem coisas boas e coisas ruins, o outro é não sei o quê. E aí começa a olhar e a gente acha um lugar e fala, é aqui. Aqui eu me sinto bem, aqui parece ser bom. E vamos começar do zero. Por que do zero? Porque na outra, há 1 ano e meio atrás, eu também estava no Canal 4, só que próximo à praia. Vendeu para a construtora. Eu fui nesse, não foi? Foi. Foi nos dois, né? Foi nos dois. E aí, essa dona tinha essa outra casa. Então, a transição foi mais só 2 quadras né? para trás. Mas mesmo assim, 30% das pessoas que frequentavam, simplesmente 2 quadras de diferença. É engraçado quando a gente fala de energia, de coisa, mas muda. E o público que vinha nessa casa não é o mesmo público que ia assim lá. E aí eu falei, nossa, que interessante, porque você estuda a vibração, você estuda a nossa psique e o quanto você mudar de quadrado, de você dar um pulo para o lado, você está em um outro lugar. E aí eu falei, cara, por que 2 quadras de diferença faz uma mudança nas pessoas, nos lugares, no atendimento? Vocês atenderem aqui, estarem aqui agora, não é a mesma frequência e lugar que você estava. Sim, muda tudo. E aí, aqui são essas possibilidades e ali eram aquelas possibilidades. Caramba, entendi. E aí eu coloco para dentro de mim e falo, bom, essa lição aqui eu levo. Como é que eu faço isso ser bom para mim? Né? Como terapeuta. Porque a gente está ali passando o conhecimento que eu adquiriu. Mas, de repente, você se cai, né, no mesmo lugar. Né? E foi muito rico para todos nós, né? Para mim, para a Fernanda. Porque a gente teve que olhar para dentro, se reconstruir, falar, não, agora a gente está olhando para fora. Por isso que agradeço, porque é um momento de que eu estou literalmente mudando, né? Mudando para outro lugar. O que vai acontecer nesse lugar? Cara, não sei. Vamos deixar acontecer. O que eu sei é que vai dar tudo certo. Mas não é isso que às vezes brilha os olhos, tipo, tu não saber? Então, mas a questão é que a mente não funciona nesse lugar. A gente não foi preparado para isso, né, cara? A gente tem uma resistência à mudança gigantesca. Cara, não sei nem o percentual, mas é gigante o percentual de que as pessoas forte. Não tão... É muito forte. E ter o conhecimento, que essa é legal. Eu tenho o conhecimento, mas passar pelo processo é outra coisa. Sim. Ainda mais porque você passou por um processo, né, Neto? Para quem está chegando agora e de repente não conhece, o Neto também vai dar uma pincelada aí. Mas tem um episódio do ano passado na Casa Antiga, onde o Neto contou quem ele é, de onde ele veio. Então não precisa ser redundante nisso, a galera assiste o outro também e aí complementa. Opa. Mas você passou por um processo. Para você se tornar hoje o Neto de hoje, você passou por um processo. E aí logo quando você passou, construiu o novo, né, a nova versão, vem trabalhando para ajudar outras pessoas. E aí você se ver passando sobre aquilo que você tá melhorando nas outras pessoas, opa, peraí, dá uma bugada, né, cara? Não, total. Porque a gente... Por isso que eu sempre falo da gente fazer esse exercício, e aí, se você me permite, opa, né? Por favor. Nos últimos tempos, eu tenho falado muito sobre a mudança que nunca ocorreu. A gente muda sempre, né? Opa. E uma pergunta você já mudou de casa? Muitas vezes. E aí eu pergunto isso para as pessoas falam, já, claro. Eu falo, não, tu nunca mudou, brother. Porque casa é isso aqui. É isso, então.
as outras coisas são complementos que... É passageiro. Passageiro. É passageiro, é o que eu falo. É exatamente isso. Ó, tudo que está aqui é passageiro. É só você e Deus. Exato. Essa é a unidade que a gente falou agora há pouco. Cara, é eu e Deus. O resto é passageiro. E por que, neste momento, isso me pega dessa forma? Apego. Sim. Apego por isso, segurança. Exato. Aquele lugar, particularmente, me colocou eu gostava daquele lugar. Eu gosto daquele lugar. É um lugar que eu senti que eu fui abençoado. Eu tinha que passar por ele. Uhum. E quando eu entro todos os dias, né, isso é outra prática judaica bastante importante, a gente se conecta, né? Água. A gente se conecta e agradece que aquele lugar é o lugar que você vai exercer sua profissão, que você vai acrescentar no mundo, Uhum. né? Então a gente se conecta, só que se conectar não é se apegar. Essa foi a lição. Que de repente eu não estava percebendo o quanto que eu estava ancorado ou dependente do lugar. E a lição que veio agora não, é passageiro. Isso. Encara dessa forma. E aí, porque o medo é o quê? Eu não tenho outro lugar. E agora? O medo do novo. Tá, e nesse lugar, vai dar, não vai dar? Como é que vai ser? As pessoas vão receber? As pessoas não vão receber? Né? Então, vem todos esses fantasmas te rondar e aí é que você começa a falar, não, peraí, isso é um desafio. Isso não é um problema, isso é um desafio. E eu fiquei lá, é um desafio, é um desafio. E quanto tempo eu quero ficar nisso? Cara, eu vou ficar uma semana. Uma semana é suficiente para mim passar por esse lugar. E aí eu deixei viver isso. Porque é o que eu recomendo. Passe pelo luto. Passe pelo luto do sonho, o luto do projeto, passe pelo luto. Não deixe, não acumule, não joga para dentro e fala, não, eu sou forte, que isso vai te destruir. E eu falei, então uma semana tá bom de luto. Foi uma semana olhando e chora, porque tem toda uma história. Tem uma história, né, cara? Muitas pessoas passaram ali. Né? Quando a gente mudou também, o Eduardo foi lá, né? Tirando as coisas de lá, dá uma olhada assim, caramba. Não é? É isso. A gente é apegado, mas não deveria ser. Cara, o lance de a gente trazer isso para consciência, que a todo momento vão acontecer coisas que estão totalmente fora do nosso controle. Se você trabalhar essa presença, né, essa consciência, não é que fica mais fácil, mas você fica mais corajoso de lidar, né? A coragem é você agir mesmo com medo, né? Da insegurança de que, pô, será que eu vou ganhar a mesma coisa? Será que os meus pacientes vão permanecer? A minha segurança acabou. É isso. Mas essa segurança é uma ilusão. É ilusão, que ela não existe. Você entendeu? E aí é que tá. Por mais que hoje eu entenda, e isso é um bacana pra gente falar muito. Porque as pessoas falam assim, não, eu sei o que eu tenho que mudar. Eu sei que você sabe. Mas e a ação? E a motivação? Porque são essas coisas que eu preciso alimentar. A gente precisa olhar pra gente e falar assim, tá, então o que eu preciso para fazer isso? Eu preciso achar um lugar. Então eu preciso fazer a ação. E qual é a motivação? Vai ser um lugar melhor. Eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé que essa transformação é para melhor. Não é o tamanho, mas é melhor. É nisso que eu acredito aqui agora. Sim. Né? A gente vai passar, não vai passar, porque a vida vai me trazer esse lugar. E essa é a diferença que a gente estava falando agora há pouco. A diferença da psicoterapia para as outras terapias, em tese, olhando muito superficialmente, o psicoterapeuta, em 100% das vezes, ele passou pelo processo. Entende? Ele viveu a dor. E não quer dizer que os outros não tenham vivido, mas se torna mais técnico. Consegue entender? Eu vejo isso, a diferença. Eu vou, estudo, Você mas não é passei. psicólogo, né? Como não. a gente tinha
Sou Comentado. psicoterapeuta sistêmico universalista. Para mim poder tentar dizer tudo que eu pratico, porque é muita coisa, no fundo. Eu hoje eu uso a psicoterapia como um braço, mas não é só isso. Eu trabalho corpo, mente e alma. Né? A verdade que eu, no processo, quando estava na terapia, eu percebi que eu estava melhorando numa coisa, mas faltava o corpo. E faltava a alma. Um tripé se sustenta com uma perna? Então os três têm que vir junto. E da minha necessidade, porque aí ficava quase que impossível eu conciliar três terapeutas ou três áreas diferentes, lugares diferentes, que iriam me trazer um resultado único, de que eu preciso olhar para um lugar. Então, a ideia da Morada Shakti é trazer para você em conjunto. Por isso que a gente tem dinâmica, temos sessões individuais, sessões coletivas, workshop, vivência, muita atividade corporal, muita atividade, muita respiração, muita meditação. A gente traz tenta trazer todas as ferramentas para que você possa ir em conjunto. E aí eu acredito que o resultado é mais satisfatório, porque eu acho que ele é mais sólido. Como a minha cabeça quer uma coisa, né? A minha mente quer proteção, quer olhar para muitos lugares aqui. O meu corpo quer viver, quer sobreviver. Meu corpo está aqui. Qual é a preocupação dele? Eu quero segurança. A segurança está no corpo. E minha alma? Minha alma quer evolução. Minha alma quer se jogar. Minha alma quer pular do precipício. Minha alma quer experimentar. Eu não morro. Não tem medo na alma. Né? Eu quero experimentar, cara. Eu quero viver o mundo. Eu quero pular. E aí o corpo... Não, mas isso aqui é perigoso. Não, isso aqui pode me matar. Não, isso não. Calma, não. Não. E a mente vem para complementar, traz todos os sentimentos. O medo, a raiva, a insegurança, a coragem, e mistura tudo isso e leva a gente para esses lugares. Se eu hoje fosse qual é a grande vantagem do psicopata? Não tem medo. Eu não passo nesse lugar, não tenho empatia. Eu não sei o que é isso, né? Porque eu sou, isso é uma vantagem para ele. Eu sou uma pessoa que eu sinto muito, de verdade. Sou uma pessoa que eu tô aqui vivendo com vocês agora, olhando por dentro do olho de cada um e falando, eu tô aqui, presente, 100%. E eu choro, eu rio, eu não vou fazer meia palavra na nossa sessão. Eu vou jogar o que eu tenho. Vamos jogar as cartas aqui? Vamos olhar para dentro da gente, não é de você. Porque eu, saindo fora da regra, você não acha que é difícil você vir falar da minha vida, ou analisá-la, ou entendê-la sem se misturar comigo? Sim. Eu não consigo entender. Tem que ter uma conexão, né, cara? Eu tenho que ter uma empatia. Empatia, isso que eu ia falar. Eu tenho que ser neutro. Eu tenho que sair do julgamento, que é fundamental. Só que a mente está aqui julgando o tempo inteiro. Eu não saio, eu pego essa mente e falo assim, tá bom, fica aqui, falando aqui. Fica gritando aqui. Eu já olho para você, ela já começa, não, é isso, é aquilo outro, não sei o que lá. Isso é automático, né, Neto? É automático, a gente não consegue... Que nem fala assim, não, meditação, tal, não pense em nada. Não existe. Não dá, pô. Existe sim. Eu deixo livre. E aí ele vai... E eu tô à parte, porque eu não sou a mente. Eu não sou o corpo. Eu sou o que tá vendo tudo isso aqui. Então eu consigo me afastar e deixar gritar aqui, ó, briga aí. E tá,
olhando daqui, o que eu faço? Como é que funciona o meu corpo? Como é que funciona? Que nem hoje. Hoje, eu quero ser saudável. Eu não quero mais comer demais, eu não quero... Mas é uma decisão minha. Eu quero ser saudável, eu quero ser útil, eu quero ser funcional. Eu não quero um corpo lindo, eu não quero isso. Eu quero ser saudável. E se ter um corpo lindo é ser saudável, vai ser esse lugar. Tá tudo certo. Por que Mas não, eu... né? Você entende? Mas é uma transformação. E não quer dizer que ter corpo lindo é ruim, não. Eu acho que não. Mas o primeiro julgamento é esse. Não, você está falando, então você está... Porque o maior problema de a gente conversar sobre nós, seres humanos, é que nós não estamos preparados para falar da gente. Por exemplo, quem você é? Quem você é? Consegue me definir agora quem você é? É difícil. Porque eu não sou o terapeuta, eu estou o terapeuta, eu estou o pai, eu estou. Quem eu sou aqui? Para mim a definição é única. Eu sou uma alma em evolução. É isso. Eu sou uma alma em evolução. É porque quanto mais você coloca ali... Primeiro que não é fixo, né? Então, quanto mais eu tenho caixinhas, mais Você falou eu divido. de evolução. E quanto mais eu divido, mais dor. Você falou de evolução, de alma. Tá aqui uma pergunta que a gente queria fazer. Quem somos e o que estamos aqui fazendo? Isso é importante. Isso é uma pergunta assim... Que é intrínseca. E vê só, eu não sou o dono da verdade, mas o que eu acredito é que nós somos uma alma em evolução e que nós viemos de Deus, nós somos uma partícula, que Deus me liberou para falar, agora é com você, vai, evolui e volta para mim. É isso que eu acredito. Não estou dizendo que ninguém tem que acreditar no que eu acredito. Uhum. Mas todo mundo faz essa pergunta para si mesmo. Então, só que Ou isso fez alguma vez já sentido para fez. mim. Isso me fez olhar e me faz uma pessoa melhor. Dentro daquilo que eu vejo, quando eu entendi que não se trata de eu ser pai, de eu ser filho, se trata do que isso tudo tá causando de evolução em mim. Porque a gente se perdeu no meio do caminho como humanidade. Como humanidade a gente se perdeu. Porque não é ser pai, não é eu... Por exemplo, tem pais que estão cuidando de filhos até os 60 anos. Não, essa não é a função. Quem é o seu filho? Não é outra alma semelhante a você no processo evolutivo dela? Ele não é seu. Está ali para ensinar, né? Para dar os caminhos, olha, a nova construção que vem. Eu vou formar você para a vida. Eu não tenho que te amar. Isso é conto de fadas. Eu tenho que te formar, eu tenho que fazer você forte para ir caçar. Como os animais fazem. Depois que você começa a caçar, eles não têm reconhecimento de paternidade. Né? Acabou. E se você for meu Deus, da matilha, como é que é? O alfa da matilha, se você for o líder da matilha, você vai cruzar com a sua genitora. Vê só, não estou falando que é certo ou errado, só estou querendo entender que a gente acha que romantizou, colocou um monte de história e a gente paga um preço. É minha visão. Não estou querendo que ninguém se convença disso. Mas na minha visão a gente paga um preço terrível de que eu tenho que amar o outro, de que eu tenho que fazer isso, de que eu tenho... Se cada um hoje busca dentro do seu ser o melhor ser do mundo, haveria guerra? Não. Se cada um fizesse a sua parte, né, da maneira que tem que ser. Você falou em algo, Neto, que não é para qualquer um, né? Nem todo mundo está preparado para um papo desse, né? Então isso que é a grande questão. Às vezes a gente quer falar sobre o que a gente não viveu, às vezes a gente quer entender o que a gente não vai entender,
né? Tem coisas que são feitas para ser entendidas, tem coisas que são feitas para não serem entendidas Só e tá tudo bem, né? aceitas. É aceitar, esse é o processo. Mas tem uma verdade que eu acredito, cara, que é o que você trouxe agora à tona, cara. Se cada um fizesse a sua parte sobre si, então, para quem acredita, quando se diz dos mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas, amai a si. Sim. Então, assim, cara, se você não ama a si, esquece, tu não vai amar teu filho, tu não vai amar tua esposa, Não. tu não vai amar o desconhecido, tu não vai amar o animal, porque você nem sabe o que é isso, cara. E 99%, se eu tiver, eu estou sendo otimista, dos seres humanos não entendem alto valor, alto respeito, autorresponsabilidade. Você entende? E aí é que a coisa pega. Né? Assim, eu vejo muitas pessoas hoje falando a mesma coisa do que eu estou falando aqui, e é engraçado porque a autorresponsabilidade, né? De entender, aconteceu tudo de ruim na minha vida, foi você que provocou. Não, eu sou a vítima do mundo. Não, você não é a vítima. Quem aceita isso? Quase ninguém. Olha, aconteceu um episódio muito ruim, então foi você que se colocou nesse lugar. Olha, é até difícil, porque tem pessoas, eu brinco sempre assim, a primeira coisa, quando a gente faz a anamnese, eu falo assim pra pessoa, se você continuar, vai ter dia que você vai sair daqui me amando, mas vai ter dia daqui que você vai querer me matar. E o dia mais importante vai ser quando você quiser me matar. Então, não tenha medo de sentir raiva de mim, não tenha medo de querer, não querer me ver de novo. Tá tudo bem. Contestar eu tô também, acostumado. né? Muita gente contesta. Não, porque você vai mexer na crença, você vai mexer no sistema familiar de alguém, aonde vem 10 gerações acreditando numa coisa Enraizado, né? que só está provocando dor. E como você botar abaixo o que está tão fixo, duro, para que você possa reconstruir algo. Encerrar, né? E um ciclo que já vem de várias gerações. Muito, né? muito. É bem difícil. Não, e ter a consciência de que tá errado também, né? Então, de que isso Eu acho não que te isso dá é o um resultado pior. positivo. Porque, assim, não existe certo e errado dentro do universalismo. Uhum. Não existe pecado, não existe nada disso. Existe a experiência e o que o resultado dessa experiência te provoca. Muda o ser humano quando você fala assim, cara, eu fiz isso, tá? Isso resultou na morte de um ser humano. Fui eu que fiz. Cara, não quero mais fazer isso. Isso não é uma boa coisa. Eu aprendi com a lição. Independente do julgamento do nós aqui, o que a nossa lei diz, essa é a experiência. A gente está aqui para aprender. E olhar e falar, não, cara, ó, eu bebi dessa fonte aqui e não foi boa. Não, isso não me acrescentou. Mas nessa linha aí que você falou, Neto, até para exemplificar, ver se eu entendi. Por favor. Quando a gente entende que o que eu fiz, o resultado daquilo, da minha ação, provocou algo, é que muitas pessoas, acho que geral, tem uma limitação. Eu tenho uma visão e eu tenho o que eu enxergo, né? É só isso. Então, o que eu enxergo, ela pode limitar a minha visão, né? A visão é aquilo que tá para surgir, que tá para vir, que tá para acontecer. E o que eu estou enxergando agora é isso aqui. Eu não enxergo nada mais do que isso aqui. Isso aqui está me limitando num exemplo que, se o cara sabe que se ele beber bebida alcoólica e dirigir, ele perde um pouco da sua consciência, da sua visão periférica, enfim, ele está se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco, e aí, não, mas comigo não vai acontecer, e ele vai e bebe, e de repente é naquele dia que ele perdeu a direção e matou alguém, ele tem ali o ponto de refletir sobre aquilo, porque aconteceu aquilo com ele e com outra pessoa. Perfeito. Mas e para quem não vivenciou aquilo?
E aí são várias possibilidades, vários caminhos que é o mesmo resultado. Perfeito. Você feriu alguém pela tua ação. Por isso que fica muito difícil de você, quando fala para a pessoa, cara, mas o que está acontecendo na tua vida foi uma permissão sua. É uma permissão sua. Porque tudo bem, tem várias gerações, né? Sim, A ancestralidade existe exatamente. e isso é Está provado. influenciando você. Exato, tá influenciando tudo bem. você. Mas, cara, peraí. Tá influenciando. Quem determina É você. é você. Então, esse é o livre-arbítrio, que é uma fração de segundos. Porque tem pessoas que falam que a gente não tem livre-arbítrio eu acredito hoje que a gente não tenha muito, porque realmente nós, como seres humanos, nós criamos muita carga. Uhum. Entende? Então, é muito difícil hoje eu estar decidindo por mim. Eu estou decidindo por todas as crenças, dogmas, pelas leis, tudo que a gente criou. Como eu te falei do Castelo Encantado. De que eu tenho que ter um amor para ser feliz, de que eu preciso ter uma família para ser feliz. Não, eu sou feliz e de ser feliz eu construo uma família. É um outro agente motivador. Aí eu vou entrar nessa família de uma forma e numa energia e numa consciência muito diferente de construir a minha família. Você já está completo, né, cara? Você só está agregando, né? Você entendeu? E não, eu vou ser completo quando eu construir minha família. Isso acabou, isso não vai acontecer. Eu acho que isso a gente consegue até trazer para um assunto que a gente falou no início, que é da nova geração, para ajudar, né? Que o nosso intuito aqui, eu me sinto na responsabilidade de o que eu já passei, cara, pelo menos contribuir para que outras pessoas não precisem passar. Mas se tiver que passar, vai passar e tá tudo bem. Mas eu acho que o que você trouxe, eu só vou te pedir um favor, antes da gente entrar nesse assunto. Você lembra que no episódio que a gente gravou ano passado, no outro estúdio, tinha uma parede, lembra disso? Com os lambe-lambe, com as frases. Você escolheu uma frase? Lembro, você lembra qual foi a frase? Não tem problema, não tem problema, porque agora tem uma nova dinâmica. A gente vai falar um pouquinho rapidamente, só passar os nossos patrocinadores. E vai chegar nesse ponto que a gente quer já fazer para tu entender. Tudo bem? Ótimo. Você permite? Então a gente vai falar, ó, a casa nova que nós estamos aqui, pessoal, é a WPS Performance. É um estúdio de treinamento. Um estúdio não, um centro de treinamento. Me perdoe aí, Lara, pela a falha, mas é um centro de treinamento para você que busca performar no esporte que você já pratica e quer render mais. Ah, não pratico esporte nenhum, não sou para esse lugar? Não, você quer buscar emagrecimento, quer buscar ganho de massa, quer ter mais qualidade de vida? Aqui sempre vai ter um treinamento para você que vai atender às suas expectativas. Então é um centro de treinamento mesmo, né? Que tem nosso estúdio aqui. E aí o nosso estúdio está aqui. O nosso estúdio está aqui, Mente Corpo Podcast. E já te faço um convite, você empresário, você que pensa em empreender, você que quer ter mais autoridade na tua vida como profissional, como pessoa física, quiser gravar um episódio aqui, quiser construir o teu podcast, estamos aqui para te ensinar, para poder tornar esse sonho realidade. Não é isso, Fê? É isso aí. Fala com a gente. Fala com a gente e segue aí a WPS Performance. Gummy Med, vocês já conhecem, o Neto já conhece. Creatina em goma vai te ajudar nesse processo de que você está quase desistindo de tomar sua creatina em pó. Vou te dar a última. Opa! E a última diz que é premiada. Olha. É a mais desejada, né? É a mais desejada, né? Maravilha. Boa. Aqui foi... Acabou, hein? Opa, tem que trazer mais, mais. Quer deixar aqui em cima? Vamos deixar aqui em cima. Aí. Gummy Med. Então, galera, Gummy Med, creatina em goma. E agora tem melatonina em goma também, que é uma delícia. O Fernando começou até a sonhar depois Comecei a sonhar. É gostosinha pra caramba. É muito boa, né? De uva, né? Gostosinha. É uva. É uvinha. Roxinha. Bom pra caramba. Então, galera, ó, conheça a Gummy Med. Creatina ou melatonina. 10% de desconto com o cupom MenteCorpo10. E é isso. Já sigam também as redes sociais. @gummymed.oficial. Escola Técnica Congonhas, que não pode ficar de fora. Primeira casa, né? Sempre estará conosco. Foi onde tudo casa começou. Também, né? A gente não saiu de lá. Não saímos de lá. O estúdio tá lá. É isso. E a Escola Técnica Congonhas oferece cursos profissionalizantes para você na área da saúde,
comissário de voo, segurança do trabalho e N outros cursos. E EAD também, né? E EAD também. Fechou? Agora, Neto, chegou a hora. Lá era palavras na parede, aqui são frases na tela. Ó, tá Escolha uma. Pode ir na calma aí. Tem bastante coisa. São 4, 8, 12, São umas 25. 16, 20, 25. 5 vezes 5, 25. É, pode crer. Ah, tô contando 4 só. Tá certo, 25. É mais que a outra, né? A outra era 20. Tem mais opção aí. Enquanto isso, sigam as nossas redes sociais. Segue Se lá, inscrevam segue. no canal, compartilha. Isso aí. @Mente Corpo Podcast no Logo mais YouTube, tem no Instagram. novidades. Tem Eu novidade? vou te contar, ainda não te contei. Boa. A gente tá em outras plataformas Ó, tem a ver com Apple? também. Então tá bom. Então depois você me Olha, conta. tem frases boas, mas depois eu vou falar para vocês colocar aquela de unidade e propósito. Boa. Essa também é muito boa, mas eu acho que vai com medo mesmo. Vai com essa medo mesmo. mais uma vez. Essa daí o pessoal gosta, hein? É porque o medo, Ele tanto pode te o motivar medo e a quanto vergonha pode... são dois sentimentos intrínsecos que a gente tem e que infelizmente nós mal utilizamos, né? A gente utiliza de forma ruim, né? Tanto o medo quanto a vergonha. O medo, ele, na minha visão, uma das qualidades do medo é o alerta. Opa, tem alguma coisa aqui, eu tenho que parar, olhar e entender se aquilo é realmente alguma coisa que vai me matar ou não vai me matar. Se não me matar, eu sigo. Vai me matar, opa, vamos olhar. Eu já ouvi dizer que o medo é o amor à vida. E eu falei, pô, uma denominação muito boa. Então, só que o ser humano não usa nesse lugar, né? O medo, ele vem para travar a gente numa série de coisas, mais uma vez pela mesma coisa que a gente estava falando aqui: crença, dogma e cultura. Através disso a gente cria um castelo de medo. Por exemplo, vamos falar sobre o Brasil, que é um dos países que tem mais ansiedade e não tem guerra. Como é que pode isso, né? Dentro de é a instabilidade. Olha, o Brasil vai quebrar, olha, aquele governo vai fazer, olha, com aquele outro governo vai acontecer isso, olha, você não vai conseguir mais, olha, aí se instala uma sequência que nos detona de tudo que a gente, você vai perder o emprego, olha, você vai... É aí que eu acho que a ansiedade hoje pega muito no brasileiro, né? É onde a gente vê. O que o medo tá me querendo me dizer? Porque esse medo, eu vou ser mandado embora. Não fui mandado embora ainda, então esquece, não fui mandado embora. A hora que eu for mandado embora, aí a gente vai entender o que vai fazer. Mas não. Num podcast passado foi com... Caramba, esqueci o que fez com o Paulo Musi lá, que veio lá de Minas. Gustavo. A gente estava falando isso. Morhalen. Abraço pro Gustavo. A gente estava falando sobre ansiedade e eu comentei com ele sobre o meu filho, né? Que, assim, agora é difícil a gente mensurar, porque a gente vê se falar muito de ansiedade e as crianças tendo muito acesso a celular, vídeos no YouTube, e acaba pegando esses vídeos, né, falando sobre ansiedade. E aí meu filho falou, pô, eu sou ansioso. Eu falei, tu nem sabe o que é ansiedade, cara? Não, sei sim, porque... E aí eu vejo não só ele, já vi outras crianças e pessoas também falando, não, eu sou ansioso, mas sabe o que é ansiedade? É uma coisa que está sendo vendida. Então, é um mal, né? O diagnóstico, que me perdoe, né? O que nós somos? Seres humanos. A gente está complicando. Quanto mais eu separo, quanto mais eu coloco isso que é comercial, né? Eu tenho uma síndrome aqui, ou trauma, tal. Eu olho o trauma hoje como a cultura hindu.
trauma, acho que nós falamos no outro, né? Eram madeiras que eram colocadas nas oliveiras. A oliveira, quando ela cresce, ela já cai. E aí ela produz muito pouca azeitona. Então, se colocava várias tábuas de madeira e apertava muito forte e tal, para que ela crescesse, para que ela fosse alta, né? Tem videiras de 400 anos. E aí, uma hora ela ficava forte, e aí se tirava, e aí ficavam as fissuras da madeira, vamos colocar, traumas, era uma coisa assim. Então, trauma é exatamente isso, é alguma coisa que primeiro te acerta, te aperta, te espreme, mas para você crescer. É isso. Então, enquanto o trauma for uma coisa que é para me deixar como vítima, que é para me colocar como a pessoa que eu sou traumatizado por causa daquilo. Não, ok, isso foi importante na sua vida, mas o que você vai... Aconteceu há quanto tempo isso? 35 anos atrás. Ok, eu valido a sua dor, eu valido a sua história, mas por que você está arrastando isso? Não tem sentido arrastar isso. É a mesma coisa do perdão. Perdão não é pelo outro, é você liberar em você o ódio, a raiva, o que o outro te provocou. Sabe, quando eu perdoo, eu me liberto daquilo. Eu solto o meu apego por rodear ou ter raiva, ou que não recebi amor. Eu fui um cara que até os 40 anos, minha mãe não me amou. Minha mãe me amou pra caramba. Entendeu? Então, aprender isso e hoje poder olhar para minha mãe e ser grato por que ela tinha para me oferecer é maravilhoso. É um lugar muito delicioso de se estar. De olhar para o meu pai, para o meu padrasto e falar para ele: você deu o que você tinha e obrigado por isso. Quem sou eu para negar e ainda... olha a minha arrogância, né? E ainda te julgar nesse lugar. Neto, as frases que estão aí, no final a gente vai ter não a mesma pergunta de lá, porque são outras frases, mas é a mesma pergunta para a mesma frase, né? Tá. Então, a que você escolheu vai com medo mesmo, vai ter uma perguntinha no final, a gente faz. Opa. Aí a gente vai voltar nesse assunto do medo. Para a gente aprofundar um pouco sobre tudo que a gente já viu falando aqui do começo, Neto, e até sobre as coisas que a gente falou no outro episódio, hoje a gente vê uma desconstrução, né, de algo que também já não era tão construído assim, né? Mas a gente vê muitas coisas acontecendo, principalmente agora na nova geração, onde está separando, né, um grupo de outro. Ou tem que ser esse, ou tem que ser esse, e não existe nós. Ou é esse ou é esse, não existe nós. Exato. Né? Eu vejo muito isso. E aí eu queria que você trouxesse aí pra gente... chamada polaridade, né? Exato. Que isso é intrínseco nessa dimensão que a gente vive. Né? A dualidade, isso os hindus, indianos, a cultura chinesa traz muito, né, sobre ser dual, né? Uhum. O certo e o errado, o preto e o branco, o estar nesse lugar, né? E aí vem Buda e fala: não, o caminho é do meio. O caminho está no meio. Né? Quando Buda fala isso, porque a gente era preto e branco. Até então a humanidade, a consciência da humanidade é que só existia o certo e o errado. Né? Você se lembra como é que era antigamente nas histórias? Existia o mal e o bem. Uhum. Era definido, era claro. Este aqui é o mal e este aqui é o bem. Hoje, dentro da mudança que nós tivemos, olha, não, esse aqui, a Malévola, ela foi mal porque ela lá atrás aconteceu isso. Aí tem um filme mostrando que ela não era má e que através de coisas que aconteceram ela se tornou a má. Então peraí, então quem hoje é
o mal da história não é mal da história. Ele está arrastando, ele está trazendo de outros. É como eu falo. Caramba, pô, esse cara aqui bate na mulher e tal. Vai na infância do cara, violência. Ele só está reproduzindo. Aí vai na infância do pai desse cara, violência. 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 E nós copiamos isso, né? Entendeu? Então, falando de novas gerações, trazendo para esse mundo de agora, eu acredito assim, nós estamos vendo a abundância total do ser humano. São dois, na minha visão, são duas coisas. Não falta, não tem falta. Há 70 anos atrás, para a gente buscar água, tinha que pegar uma lata, colocar na cabeça e ir lá no rio para lavar a roupa, para lavar a louça. Hoje a gente abre a torneira e deixa... Não sei nem de onde vem a água. Não quero nem saber. Então, hoje eu quero uma comida, né? Vamos fazer um macarrão. As mulheres se juntavam, pegava durante a semana a mandioca, ralava, secava, vamos fazer o molho 200 tomates, tudo esse processo. Hoje dá um miojo 3 minutos, está demorando. Tu acha que entende que essa abundância nós não estamos sabendo lidar? Esse é um desafio da nova geração? É um desafio nosso e deles e de todo mundo que está aqui. Valorização do que eu estou tendo aqui. Existiram muitos atrás de mim que fizeram hoje eu ter a permissão de ter a abundância de um chuveiro. Muita gente morreu para isso acontecer. E é cultural. Né? As novas gerações não estão aprendendo valor. Pô, eu vi entendeu? Onde chega? Valor. Qual é o valor das coisas? Um cara que participou não, né? Ele foi vítima, né, da guerra, Segunda Guerra Mundial. Uma entrevista com o Bial. E, pô, ele ficou naqueles lugares horríveis, né? Que, tipo, não comia, não bebia, frio do caramba. E ele falou, quando a gente fazia as necessidades em nós mesmo, amontoado, era onde a gente tinha um calor ali. E aí ele falou, hoje em dia o que eu mais valorizo é um banho quente. É isso. E infelizmente a gente precisa da escassez. Hoje o ser humano está nesse lugar. Eu não acredito que a gente não saiba viver com abundância. Eu acho que falta maturidade emocional. Esse é o caminho. A gente não tinha que estar ensinando o que a gente ensina para as crianças na escola. Nós teríamos que estar ensinando o convívio e lidar com os conflitos que é causado pelo convívio coletivo. E aí a gente já traz por relacionamento. Porque um ser humano que tem um emocional grande, ele se torna o que ele quiser. Eu estudo, isso é depois. A primeira coisa que tinha que estar se formando é o ser humano, olhar para o ser. O que eu estou formando aqui? O que a gente faz hoje? Meu filho briga na escola, eu vou lá, quero bater no pai do menino, xingo a professora na frente dele, tiro a autoridade de todo mundo e falo, não, você sabe quem eu sou? O que essa criança olha e absorve? Né? Não tem... Então, eu acho que a gente perdeu o valor. Como seres humanos, nós perdemos o valor das coisas. Porque está tudo abundante demais. E aí, essa é a primeira vertente, assim, intrínseca. Outra, nós hoje vivemos, nunca na história da humanidade, nós temos tantas gerações coabitando juntas. Nós morríamos com 40 anos. Então, existia sei lá, 6 uma reciclagem, né? A gente vai morrer, teoricamente, com 90. É muita gente. É muita geração. E cada geração tem o seu desafio. E aí é que a coisa chega num grau esquisito. Porque a gente não está olhando para isso da forma que tem que olhar. Não quer dizer que seja ruim. A questão é que nós não estamos dando importância, que nem... Hoje você tem 40 anos e se você se lança para o mercado de trabalho sem os títulos, você não tem espaço.
Hoje, tendo título, você não tem espaço. Você é velho. Porque é mais barato eu contratar o novo. E aí o velho não tem valor. E se você não dá valor a uma pessoa que já viveu, que tem uma experiência, que cultura você tem? Né? Eu escutei anteontem num podcast que o cara falou assim, olha, na minha empresa, quando eu comecei, para mim, eu tirei todos os... Era uma imobiliária, eu tirei todos os corretores acima de 40 anos. 40 anos dá trabalho. E tirei todos os homens. Eu contratei mulher porque mulher é mais... Hoje eu tenho 43. Ele envelheceu. Então, vamos tirar ele, então? Vamos colocar essa pessoa e falar, você não serve mais. Vai para casa. Que eu vou colocar um de 20 aqui. Ele fala, e ele se faz essa pergunta, porque ele está com 40, ele está a pleno vapor. Sim. Eu trabalhei numa empresa que era o contrário. Eles contrataram o pessoal 40 a mais. Por quê? Porque os caras trabalhavam mesmo. A molecada mais nova, chegava o dia de vale, não ia trabalhar no outro dia. É isso. E eles não, chegavam cedo, saíam tarde, comprometimento. Eu entendo que existe você precisa analisar o que cada um traz. Uma pessoa mais velha, infelizmente por causa da nossa cultura, ela acaba sendo mais difícil de mudança. Entende? Ela tem uma resistência que o jovem não tem. E isso é ruim para a empresa. Mas ela tem experiência. A gente precisa equilibrar o negócio. Eu acredito que a gente perde muito não tendo um cara que já fez na ideia de uma empresa. Porque ele vai ser cauteloso. E aí você tem um cara novo que quer, eu quero conquistar tudo e tal. Pô, vamos aqui. Você não quer conquistar tudo e você, calma, vamos pensar, vamos lá. Eu acho que isso traz equilíbrio. Né? Eu acho que isso acrescenta. Mas para onde nós estamos caminhando? Quando a gente vai para esse lugar, eu hoje recebo muitas pessoas. Eu tenho 2 núcleos distintos, olha só. Eu recebo muitas pessoas de 18 a 25, 30. Depois eu pulo para 40, não, para 50, para cima. Eu tenho um gap aí que eu não sei por que não chega. Não tem nenhum tipo de... No meio eu atendo muito pouco. O que eu atendo no meio é relacionamento, casais. Aí eu atendo no meio. E aí eu lido e, graças a Deus, assim, o universalismo encaixa nessa molecada. É 3 sessões e faz assim. O cara vira a chave. É para vocês entenderem, né? O universalismo é a tua, vamos dizer, religião. Linha, né? Não é religião, é a minha forma de olhar o mundo. Eu acredito em Deus. Eu por natureza, Cristo é fundamental. O ensinamento, o que ele traz como o que a gente precisa olhar, tá maravilhoso. Mas eu me considero hoje universalista porque eu estudo todas as religiões e culturas, né? Quando você vai para o hinduísmo, você encontra rico, você encontra diagnóstico e encontra a solução no Ayurveda que só está se falando agora. O Ayurveda ele te separa, olha, você sem fazer nenhum tipo de exame, você não pode comer pimenta, você não pode comer feijão, você não pode fazer isso, porque você precisa olhar, quando você se alimento de feijão e fica mal, fica pesado. Para o teu organismo, o feijão ele é lento. É isso que você quer? Não. Então, o feijão precisa evitar. Entendeu? E eu estou falando de 8 mil anos atrás. Né? Então, tem muita coisa bacana. Quando você fica num lugar só, você se limita. Se limita. Demais. Eu fiz essa pergunta também pro Ferro, o Marcos. Marcos Ferro. Vou fazer para ti também. O que você acredita depois da morte? Cara, da nossa morte carne, né? Dessa transição. Isso. Já falou diferente, transição. É uma transição. Eu acho que é uma transição.
nada no universo é excluído. Não existe morte no universo. Morte é um conceito que nós, racionalmente, a gente precisa ter, porque o corpo físico também se transmuta. Ele não morre, na minha opinião. Ele vai, se você colocar ele na terra, ele vai se agregar, ele vai se tornar terra. Parte da terra, daquilo. né? Isso, e se você queimar, ele vai se tornar parte do ar. Ponto. É isso. Também ele não deixou de ocupar, ele continuou ocupando. Pensar dessa forma. Você entendeu? Nada é Continua perdido, na nada. terra. Por isso que eu te falo, você tem que perder o medo, você tem que perder a raiva. Não, eu não perco nada, tá tudo aqui. Como eu vou utilizar isso? Isso me faz refletir. Legal tu trazendo isso. Você entende? Porque realmente, se você parar, onde você coloque o que seja matéria, ela vai se transformar em algo. Ela não deixa de existir. Não existe exclusão, não existe morte. Morte é só uma ilusão. Agora tu pode virar uma árvore? Pode. É uma parte dela. A energia, sim. E cara, o o sangue que tu derrubou em algum momento, que tu pisou num prego e sangrou, esse sangue foi para algum lugar. Foi para algum lugar. De repente foi parte de... Abriu a nossa mente agora, hein? Caramba. Eu fui fazer transfusão de sangue e eu fiz isso por 6 anos. Era o meu detox, né? Eu saindo daquela vida que eu tinha, que você conheceu, eu precisei, eu falo que é um celibato, né? Tive que ir para dentro e ficava eu comigo mesmo. E aí eu fui fazendo... Conforme eu fui ganhando consciência, o sangue é poderosíssimo, né? E aí não fazia mais sentido doar o sangue. Eu falava, mas caramba, as pessoas precisam e tal. É o seguinte, quando você recebe o sangue, você se torna outra pessoa. Você está recebendo toda a carga energética. Tem religiões que não permitem, né? Você está recebendo toda a carga energética daquela pessoa. Ponto final. Karma, tudo. Eu sei que é difícil, porque é tudo energia. Tudo aqui é energia. E o que tiver... E a energia carrega uma informação. E a informação vai com a energia. Que nem o transplante também de córnea, Perfeito. de qualquer outra coisa, coração. Tá tudo bem. Não estou dizendo que é certo ou errado, tá tudo bem. Mas a gente precisa entender que mudou totalmente. Mas hoje tu não hoje não faz isso? Exatamente porque não faz sentido para mim. Mas se um dia precisar, tá alguma coisa, eu estou à disposição. Mas com o conhecimento eu comecei a entender que tem horas que a gente quer ser Deus, que a gente quer tirar o veio natural da coisa. É como pegar um rio e fazer um braço, sabe assim, e começar a tirar um tanto de água desse rio. Eu entendi tua linha. Você entendeu? Entendi. É como se fosse assim, vamos dar um exemplo. Até, como a gente falou de juventude, talvez em algum momento isso sirva lá na frente para... Eu fiz algo, permiti algo. Perfeito. Né? Eu sabia que eu tinha duas escolhas, ir para a direita ou para a esquerda. Para a direita ia acontecer algo e para a esquerda ia acontecer algo. Ambas as escolhas eu não sabia o que ia gerar. Perfeito. Mas, voltando para uma consciência de que essas escolhas eu sei aonde vai dar, então logo eu fui consciente em escolher sabendo do risco. Perfeito. E aí existe uma lei universal que o que tu cede, volta. Perfeito. O que você faz de bom, volta de bom, que você vai de mal, isso aí, se tudo tá, e a cada tá no escolha todo... é uma consequência. Exato. Então, vamos lá. Cara, eu tô indo passear de moto e sofri um acidente no qual perdi quase todo o meu sangue e tô ali à beira da morte, né? E apareceu ali alguma situação que, me levaram para o hospital e agora, para eu sobreviver, precisa de sangue. Perfeito. E aí, quem está te atendendo ali nunca te viu. Exato. Não sabe quem você é. Perfeito. Tá ali porque ele tá trabalhando. Ok. Né? Tá exercendo ali. Ok. Cara, é uma vida, vamos cuidar dessa vida. Tudo bem, tudo bem. Eu tô fazendo aqui, eu não tô falando que eu acredito nisso, eu só tô trazendo a consciência, maravilha, né? Maravilha, tá então, ótimo. Só que por trás dessa pessoa, o cara tá olhando a vida, mas por trás dessa pessoa é um cara que acabou de assassinar alguém,
matou uma criança, enfim, tem toda uma carga errada ali, né? E aí o cara tá lutando, pega o sangue que você doou para salvar esse cara, que de repente esse momento não é mais para ser salvo. Não é. Aconteceu para realmente o movimento... E vou te falar, é aí que a gente provoca muita coisa dentro do sistema. A natureza, a gente não respeita a natureza. Eu vou voltar a dizer o que eu disse da outra vez. Se os animais morrerem, a natureza morre e a gente morre. Se a natureza morrer, os animais morrem e a gente morre. Se a gente morrer, tudo a terra continua. vive. Continua numa boa. Continua. Nós somos o câncer, entre aspas. Nós somos o que não está... Porque qual seria a missão? Eu evoluir e me integrar ao sistema da Terra. Respeitar. Viver, coabitar com tudo que está aqui. Respeitando até uma formiga, que a gente não respeita. A gente limpa. Eu fico nervoso porque a árvore está caindo folha na minha... Eu vou ter que varrer de novo a folha. Quem teve essa consciência foi o Einstein, né? Porque ele teve uma doença que ele não quis tratar, porque ele falou, não vou ficar prolongando a minha vida, porque a minha vida é essa. Então, e acabou. E é a aceitação. Pô, eu conheço vários gurus hindus e tal, que os caras chegam e falam assim, acabou, fiz o que tinha que fazer. Cara, tem muita coisa pra gente observar. Esse papo que a gente trouxe aqui, Neto, é um papo de gratidão que eu tenho, mais uma vez, e de reflexão, porque você trouxe um assunto, tem um ser, cara, no nosso universo, que é o que eu mais trago pra minha vida, como um ser humano cheio de falha que sou. Mas é o processo, cara. E quando a gente fala de processo, a metamorfose da borboleta é linda. Perfeito. E aí esse papo que você trouxe é o que pode ajudar a esse entendimento. Ela vai viver um processo ali. Ela nasce uma lagarta, ela sofre por todas as dificuldades possíveis e imagináveis, Perfeito. porque ela é lenta. Opa. Ela tem risco de morte a todo momento. Qualquer animal... Ela é alimento para tudo que está ali. Para tudo que está ali, até para os humanos. Exato. Né? Então, ela vive ali. E aí, o objetivo dela é evoluir. No momento ideal, ela se guarda ali, começa a sofrer uma dor ali de transformação. E aquilo ali é... Imagina, cara, já não tá, é outro tipo de alimento. Aí é o alimento espiritual, se a gente for pensar em nós. Ela não tá comendo nada. Não tá comendo nada, ela tá se desintegrando. Deixa aí pra tu dar uma olhada depois. Tá. Essa pergunta aí. Tá. E aí, nesse processo, se eu, ser humano que sou, voltando na parte do sangue, da doação, se eu vejo lá o casulo e abro ele, ou... ele está começando a se abrir aqui, as asas estão começando a crescer. Vamos ajudar, para romper, vamos ajudar. Essa borboleta não voa. Não voa. Ela morre. Porque ela precisa, para ela voar, ela precisa, porque é tão delicado, né, o corpo da borboleta, o processo. Tu quer dar uma olhada lá? É isso. Não tem muito o que fazer, não. Peraí. Não tem problema, não tem pressa não. Vai. Estamos com um probleminha técnico. Voz da consciência nasalizou. Mas tu consegue ver qual é o tempo, Fê? Não. Não dá pra ver. E agora? É um risco? Acontece. Quem sabe faz ao vivo. Acontece. Vamos ver o... mas voltando pra cá, a gente tá com um probleminha do disco ali do computador. Não é isso, Fê? Qualquer momento, pode ser. Então, vamos aproveitar o máximo do momento que a gente tem aqui. Dá uma olhada lá, Fê. Então, voltando para essa linha de raciocínio, Neto, que você trouxe um ponto bem importante, brincar de Deus, né, que você falou, né, cara? E a gente não respeita o processo e o entendimento. A gente busca o tempo inteiro essa não morrer, né? E aí... no meio do caminho entra o capitalismo,
que encontro um veio. Eu acho que olhar para a China hoje, o que foi a China há 50 anos atrás, e mostra muito bem o capitalismo na sua íntegra. E vê só, materialmente funciona, espiritualmente empobrece. Qual seria a forma, né? Eu, olhando para frente, eu acredito que a humanidade vai buscar se interiorizar, né? Vai buscar esse ser humano que se perdeu lá atrás. Lá atrás tinha muito no lugar de ser humano, ou pelo menos da sensibilidade, né? E as pessoas morriam muito cedo. A gente está morrendo muito cedo. Será que isso não? Será que era para ser tantas gerações juntas? Porque isso cria um conflito, entendeu? Nenhuma geração está conseguindo se desenvolver porque não se aceita, né? Quem está mais velho não vai conseguir conceber o que o mais novo está vivendo. Entendeu? Não dá para você. E aí eu tenho que aceitar que tem uma tecnologia. Você vê as pessoas sofrendo porque não conseguem, sendo enganadas, e um monte de situação. As pessoas que eram para estar num outro lugar, e você vê a molecada sem conseguir encontrar a humanidade. Eu encontro tecnologia e consumo. E isso muda com a nossa psique, que é o que a gente trabalha. Por isso que eu te falei, tu chega para um adolescente, cara, vou falar de um caso bastante específico. Ele falou, pô, a minha mãe, ela abriga pessoas dentro da minha casa. Veio pessoas, entra e sai pessoas dentro da minha casa. Ela é uma pessoa que ela tem como propósito de vida ajudar os outros, e ela não tem medo, ela leva para casa, tal. E eu não aceito ela levar para minha casa e não sei o quê. Ok, eu respeito a sua opinião, mas é sua casa? Ou é a casa da sua mãe? É de se pensar. Ele fez assim, ó. É minha casa. Eu falei, não é sua casa. Você tem 14 anos e você ainda não montou sua casa. Vai ter o tempo. Tenho certeza que você tem capacidade. E um dia você vai montar sua família, você vai montar sua casa. E lá você não vai abrigar ninguém. Mas lá. Eu falei, sabe qual é o pior? Que você está desrespeitando sua mãe. Porque o propósito dela é esse. Não é o seu, é o dela. E outra, herança é só quando morre, né? Não é enquanto está vivo, né? Entendeu? Não, mas não é posse de matéria. É muito mais a posse. Ele estava se sentindo invadido. E a mãe dele olhava para a assistência do outro. Não está olhando para mim. Minha mãe não me atende. Minha mãe não me ama. É tudo emocional. Sim. Entende? E ele tinha 14 anos. Eu entendo que ele não tinha maturidade para entender. Eu entendo que a mãe faltou talvez uma boa conversa, ou não teve esse tempo, ou não tinha esse conteúdo, como você falou agora há pouco. A gente só entrega o que tem. O que você pode entregar para o seu filho é o que você tem hoje. Daqui a 10 anos você não vai entregar a mesma coisa porque passou 10 anos. Você vai estar entregando outra coisa. Se é bom ou ruim, não interessa. Entende? O que você entregou? Quando seu filho nasceu, que idade você tinha? A primeira eu tinha de 19 para 20 anos. O que você tinha para entregar? Que você hoje... O que você tem para entregar hoje, se você pudesse entregar o que você tem hoje lá? Cara, muita coisa. Você entendeu? Não tem, mas só que não tem como ser. Seu filho veio para você entregar aquilo que você tem. Entendeu? Que nem você falou, poxa, na Bíblia tá, a ignorância é uma dádiva. Porque aí eu escolho e aí fica a sorte, né? Não tem sorte, mas eu não sabia que iria fazer aquele mal, não sabia, né? Tudo bem. Mas ela tem um peso, 7 vezes, só 7 vezes 7. E quem tem a consciência é 7 vezes 7. Esse peso recairá sobre você. Consciente é 7 vezes 7. E se eu sou na ignorância, é só 7. Para que você aprenda. Então, tá lá dizendo pra gente, ó, você tem que ter uma responsabilidade, porque mesmo que você não saiba, vai sobrecair sobre você. Não uma lei sobre natural, outra pessoa. Uma lei natural, né? É universal. Vai cair, acabou. E é esse, e não tá vindo para te punir. Tá vindo para te ensinar que aquilo não é bom. Ponto final.
essa riqueza do ser humano que a gente faz. Por exemplo, na balada que eu tive, eu olho e vejo o quanto a gente era vazio ali, o quanto eu também estava naquele núcleo e o quanto a gente está se autodestruindo. Cara, meu corpo está saudável, está legal, sou jovem. O que a gente vai fazer? Encher a cara, usar droga, comer comida completamente... Eu estou destruindo tudo. Que sentido tem nisso? Eu hoje entendo isso, mas eu tô com 50. Agora só tá vindo a conta. Mas eu vejo hoje, eu olho as crianças pequenas, salgadinho, não sei o quê, só comida industrializada. E tu não tem muito como fugir desse lugar. É complicado, você não acha espaço para outra coisa. Eu sou um cara hoje que eu não bebo. Eu não faço nada. Eu não tenho lugar. É assim, é simplesmente isso. Eu não tenho lugar. Cara, não faz parte de um Não faço parte do sistema, não. Não tem lugar. Não tem lugar para mim. Não tem espaço para mim. Não tem. E eu não vou fazer isso, me fazer de vítima. Eu tenho que aceitar o mundo como é, como nós construímos. Mas eu não preciso fazer parte disso. As escolhas, né, cara? As escolhas que eu tenho que fazer. Ô Neto, a gente vai ter que fazer um próximo episódio e vários outros, porque a gente tem outras ideias, a gente até conversou aqui no off, mas realmente a gente está com nosso horário. Um horário. Antes de encerrar, a gente tem uma pergunta para te fazer referente àquela. Opa, tá? Vamos lá. Mas eu queria que você trouxesse uma reflexão. A gente falou de nova geração, falou de relacionamentos, né, que tem tudo a ver com quem eu me relaciono, as decisões que eu tomo, e com a questão da vida, né? Se a gente hoje trouxe assuntos para reflexão do qual a gente não tem controle e talvez a gente esteja enxergando de uma forma que não deveria, certo? Exato. Qual o teu conselho, cara, assim, para a gente viver bem com o que a gente tem hoje, sem pensar no que vai ser construído e sem pensar que naquela época, é outro viés, né? Olhar para trás é exatamente isso. No meu ver, voltando a dizer sempre assim, não sou dono da razão em nada, até porque são muitas dimensões ao mesmo tempo. Olhar para trás e estar em paz com o seu passado. Entender tudo, exatamente tudo de bom e tudo de ruim que você herdou dos teus antepassados, do que foi seus pais, do que você chegou para você. Eu estou em paz com isso, eu aceito isso, deixo o que não me serve e fico com o que me serve. Eu tô olhando para trás, né? Eu viro para frente e falo, agora é comigo. Não eu carrega sou nada, não responsável para entregar para o próximo. Aí é o amar ao próximo. Não é o amar ao próximo aqui, é o próximo da minha linhagem. Por amor a vocês que vão vir depois de mim, eu vou ser o fluxo da vida e os valores que você precisa. Porque eu vejo todo dia isso lá. A mãe se organizando e a filha. Eu tenho um caso muito próximo que a mãe e a filha chegaram para mim numa constelação completamente apagados. Sabe assim, uma mulher que não tinha luz e uma filha que não tinha luz. E aí, nessa constelação, mostra várias coisas e tal. Ela começa o tratamento de desenvolvimento com a gente. E eu falo para ela assim, olha para sua filha. O que você vê? Ela falou, eu. Eu falei, então. Se não for por você, que seja por ela e por quem vem depois dela. Já que você não está encontrando recurso em você, porque você é a bola da vez. Você tá aqui. E é importante isso. Vamos achar o teu valor e vamos construir em você a mudança. E aí, cara, é impressionante. Ela vai mudando, ela vai passando pelos desertos, pelas escuridões.
se provocando sem falar uma palavra. A filha vai se alterando. Não precisa falar. Imediatamente a filha dela começa a se relacionar, não se relacionava com ninguém, começa a ter amigos, começa a se tratar, começa a querer comprar roupa, começa a querer se maquiar, começa a querer ir para manicure. Uma nova mulher. Impressionante. Impressionante. Tá tudo ligado. Tá. Quem você é hoje não é o pai que você fala, ou é quem você é que determina. O teu filho vai olhar para você e ele fica só. Teve um caso recente que eu falei para um pai assim, falei assim, você está vendo sua filha? Sua filha diz que você é ausente. Você está do lado dela e você só olha para o celular. Que você é ausente, ela sente que você é ausente. Sabe quem ela vai procurar como parceiro? Um homem ausente. É isso que você quer para ela? Porque ela tá buscando você, cara. Ela precisa da tua referência, ela precisa da tua atenção, ela precisa que você olhe, que você escute ela, só isso. Não é para você acariciar, não é para você brincar, só escuta. Deu uns 6 meses depois, esse cara me mandou um presente e falou, cara, você mudou minha vida. E eu não sou eu, e não fui eu, não fiz nada, eu só entreguei. Eu não sou eu, né? É ele que pegou aquilo e fez a caminhada dele. Eu sempre digo, a gente não está fazendo nada, a gente só está te entregando. Porque aí vem a lei da iluminação. O que é eu iluminar? É eu aqui transbordar. E aí, transbordando, quem estiver do lado, pega quem quer. Mas não me faz falta. As pessoas querem pegar, eu quero te dar um rim. Eu quero... Não tenho que arrancar um pedaço, não posso. Agora eu estou transbordando. Você quer vir buscar daqui, a fonte tá tudo bem. É isso, que uma criança não precisa de você estar todo dia com ela. Não precisa de nada disso, cara. Ela precisa que você olhe e a trate com a atenção que ela precisa. Filha, como é que tá aí? Como é que você está sentindo? Vamos conversar. Como é que tá as coisas? Como você se sente sobre isso? Boa. Qual que é a pergunta, Fê? Vamos lá. A pergunta foi... Foi sobre vai com medo mesmo. Qual que é a pergunta? Qual foi a última vez que você agiu apesar do medo? Acho que tem muitas, né? Agora. Agora? Agora. A minha transição me causou muito medo. Muito medo, muito medo. E um medo absurdo, assim. Porque como teve aqueles 30% que mudou de 2 quadras, aquilo virou um monstro para mim. Putz, não vai ter que começar do zero, como assim? Aí vem uma indignação, vem um monte de coisa e começa... E se você deixa... Te paralisa, né, cara? Entendeu? Te domina, né? Então, o medo vem... Lembrei da música. O medo vem, cara, e você fala, não, eu te respeito, você tá comigo, mas a gente não vai parar. E se tiver que passar, a gente vai passar, cara. Enquanto tiver vida, e você vê que louco. No momento que eu decido curar meu corpo, tá vindo tudo contra para mim parar e voltar a ser o cara que não curava o corpo. É esse o desafio. É a prova, né? Ah, você tá bom? Você tá legal? Então peraí que eu vou colocar mesmo para ver. Porque qual foi a coisa? A escassez. Eu não vou ter dinheiro para fazer meu tratamento. Eu vou parar. Aí eu falei, não. Eu não vou parar. Eu vendo a moto. Eu não vou parar. Eu não vou precisar. E aí começa uma briga mental. Entendeu? Que às vezes eu sou vencido e tem dia que eu venço. Vai pra cima, né? Mas a gente mais vence do que... Isso. Bom, que papo. Continua. Opa, vai continuar, com certeza. Cara, eu só quero dizer que eu sou agradecido. Queria falar rapidinho uma coisa. Agora no mês dos namorados nós vamos estar com uma programação lá. Para quem quiser entender por que não consegue se relacionar, por que só atrai cara pessoa tóxica,
porque eu de repente só trago para minha vida relações que eu não consigo manter. A gente vai estar focado nos finais de semana lá em trabalhar as relações e vai ter vivências, vai ter workshop. Vai ser que dia é isso? Então, é no primeiro e no segundo final de semana do mês de junho. Tá? Vai ser sábado e domingo, vai ter programação. Então, acessar lá, netorocha.bio. Vai encontrar lá a Morada Shakti, né? E aí para todo mundo, para homem, mulher? Para adolescentes, para pessoas que estão começando, tem um problema de relacionamento. Quando a gente fala, é homem e mulher, mas também é do quanto eu consigo me relacionar. Como eu falei para vocês, eu tô agora com uma leva de garotos de 15, 16 anos lá, que eles não estão conseguindo se relacionar com o feminino. Assim, é gozado que vem uma hora, vem um monte da mesma coisa, sabe? E aí, como é que eu provoco eles a entender? É a família. A família só tem homens. É a mãe e 3 homens. Então, qual é o meu contato? Homem, eu tenho uma dificuldade de me relacionar com o feminino. Entendeu? Então, é o quanto que eu provoco. Se hoje você tem filha mulher, ela precisa ter contato com meninos. Ela precisa entender que isso é normal. Ela precisa ter amigos meninos. Essa máxima de que não se faz amizade com o outro lado, que é o cubinho da bola. Isso daí só separa. Eu preciso saber conviver. Outra coisa que a gente trabalha muito, mulheres que não conseguem lidar com os homens porque não tive contato a vida inteira, só com 18 anos me liberaram. Então, homem é o quê? E na nossa crença, homem é tudo sacana, safado, bruto, entendeu? Machista. Você entendeu? E aí tem que desmistificar tudo isso para ele. Então, a gente vai estar trabalhando todas essas coisas, essas questões. É muito bacana. Para quem está casado, pode ir, vai sair de lá melhor, com mais conteúdo, e entendendo o porquê que a minha esposa não faz o que eu quero, né? Pô, minha esposa não me dá carinho, minha esposa caramba, ela é uma pessoa que ela só controladora, que a gente tem muito. Mas se ela é controladora é porque você permitiu que ela dominasse aquilo. Deixou ela controlar, né? A gente se surpreende com a gente mesmo, porque a gente não olha quem tá a gente no outro, compra. Né? Tá no outro, né? Entendeu? Tá no outro. Então, e essas informações tem na bio do teu Instagram? Vai estar lá, a gente vai começar agora segunda-feira já a programação e explicando tudo, e mesmo assim pode entrar em contato com a gente no WhatsApp que está lá. E Namorada Shakti também tem o Instagram. Qualquer um dos dois a gente vai estar jogando as informações lá. E tem o grupo, você é só falar, eu quero participar, quero entender o que está acontecendo. Eu só garanto uma coisa. Eu digo assim, a gente tá lá para servir, né? Tá lá para trocar, para fazer de nós, seres humanos, pessoas melhores para nós mesmos. Porque eu acredito que se cada um tiver a maturidade de entender o seu processo, o mundo se torna um lugar outro. Melhor, né? Boa. Isso aí. Então é isso, galera. Sigam a gente. Sigam as redes sociais do Neto, da Morada Shakti. Vai estar tudo na descrição do vídeo, vai estar na descrição. E até o próximo episódio. Gostou do papo, irmão? Pro Neto, maravilhoso. Sensacional. Valeu, salva de palmas. Eu agradeço. Gratidão. Para vocês também. E é isso. Valeu, Du. Opa. Faz esse corte do final. Sim, já vou mandar para ele já. Já para mandar logo, para já poder usar, entendeu? Ele. Porque esse episódio só vai quase no final de junho. Tá bom, não tem problema. Porque a gente tá com os episódios já gravados que tá na sequência,